Boa noite, vamos começar então mais uma live aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom a gente começar com mais uma vitória, não é verdade? Mais uma vitória, mais 3 pontos, liderança, embora eu já vi aqui uma préviazinha que o Flamengo também já está ganhando aquela disputa ali na ponta da tabela, mas que é legal, que já era esperada também. Palmeiras e Flamengo vão fazer essa disputa aí durante toda a competição, assim que eu espero. Claro que o campeonato é longo, tem a parada do Mundial, mas o Palmeiras está voltando a ser aquele Palmeiras que eu tanto pedia, né? Reclamava aqui nas lives que o Palmeiras estava sem aquela identidade, e a gente está vendo de volta o Palmeiras que a gente conhece, o Palmeiras do Abel, e parece que o Campeonato Paulista era só para terminar a pré-temporada mesmo, né? O Abel dizia isso o tempo todo, que ele não estava muito preocupado com o que ia acontecer no Paulistão. Não é que começa o brasileiro e a gente vê o Palmeiras de volta, o Palmeiras do começo dos outros anos, de outras temporadas, que realmente faz a diferença. Eu estava olhando aqui, o Palmeiras voltou a ser um time consistente defensivamente. 4 jogos, 1 gol tomado. Média espetacular, média excelente. Média de time que vai estar na ponta da tabela, como nós estamos vendo já. Média de time que vai brigar. Claro que é começo, né? Mas o Palmeiras ganhou um jogo importante e duro hoje. Duro por quê? Foi jogar lá com o Inter vinha invicto no ano. O Inter passou o Campeonato Gaúcho aí, as primeiras rodadas do Brasileiro, também a Libertadores, sem perder. Sem perder, estava invicto no ano. E aí o Palmeiras vai lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, e ganha o jogo, um jogo duro contra o Internacional, que até então vinha até querendo brigar na ponta da tabela, né? Então, resultado importantíssimo. Além dos 3 pontos, a gente tem que fazer a conta o seguinte: os times que forem jogar contra o Internacional lá vão ter muita dificuldade de ganhar os 3 pontos. Então, esses pontos aí, indo buscar fora de casa, começam a fazer diferença nas outras rodadas. O Inter pega um adversário duro lá e normalmente vai complicar o jogo, como complicou hoje. O jogo foi difícil, o Everton no final apareceu mais uma vez, foi decisivo, pegou 2 bolas ali do Ener Valencia, importantíssimas. Goleiro de time grande é isso. E a pessoa às vezes me critica por apontar um erro, uma falha, um momento ali técnico do Everton, mas a gente está aqui para isso também, né? Mas o Everton também está sendo decisivo e a gente também fala, claro. O Everton foi importantíssimo na vitória de hoje, salvou o Palmeiras quando o Inter chegou, quando teve oportunidades ali, o Everton apareceu, e o goleiro de time grande eu estava dizendo que é assim mesmo. Quase não aparece, até então a bola não tinha ido no gol do Palmeiras. No segundo tempo começou aquela pressãozinha do Inter ali, e no final, que o Abel até mudou o time, a gente vai falar sobre isso, né? Aquela mudança ali mais defensiva, até tentando encaixar um contra-ataque. É verdade, dá para entender. Com Paulinho e Maurício na frente, né? E o Everton acabou aparecendo, tá? Mas vamos falar também desse nosso objetivo aqui, ó, mais 3 pontos, dedo no like e rumo aos 100 mil inscritos. Vamos continuar aí se inscrevendo no canal, que é muito importante para a gente. Você que está aqui na live já e não está inscrito, se inscreva, nos ajude a crescer ainda mais. A gente está muito próximo aí de bater os 100 mil. Essa é a próxima meta. Então, se você se inscrever, avisar as outras pessoas que a gente está por aqui, vai ajudar o canal a crescer ainda mais. E hoje nós vamos dar essa bola de presente para vocês aqui, tá legal? No final da live, a gente vai saber aí quem vai levar a bola da U-Sport, essa bola que também é a bola que é usada na Série B, né? Então, a gente vai presentear alguns dos inscritos, dos que estão participando da live, estão sempre com a gente aqui no final da live, porque a gente sempre traz um presentinho, outro para vocês. Já teve agora a promoção do jogo de Miami também, e agora a gente traz um presentinho ou outro aqui. Sempre que tiver alguma boa novidade, graças a vocês também fazendo o canal crescer, a gente começa a chamar atenção e a gente pode proporcionar prêmios para vocês, tá legal? Então, continue se inscrevendo, continue dando like, que é muito importante para a gente. Então, realmente, o Palmeiras fez uma partida boa, segura, soube aproveitar a oportunidade que teve, não teve tantas chances assim também, né? O goleiro do Inter, Antony, não foi um grande destaque do jogo, não teve grandes defesas, mas o Palmeiras controlou muito bem o jogo, principalmente no momento que fez o gol. Destaque para o Richard Rios de novo, né? Tá jogando muita bola. O Giai, hein? Rapaz, o Giai chegou? O Giai chegou. Acho que 1 ano e meio depois, né? O cara chegou. Aí ele aí. O Giai chegou finalmente. A gente vê o Giai jogando bem. Foi a melhor partida do Giai com essa camisa verde do Palmeiras que a gente conhece tão bem. A gente vinha falando do Giai, cobrando o Giai, mas dessa vez ele realmente foi, para mim, o melhor em campo.
Para mim, o Giai foi o melhor em campo, a melhor partida dele, destaque da marcação, brigando, lutando, chegando à frente. Rapaz, olha, o Giai realmente hoje mostrou que pode ajudar, porque até então era o terceiro, passou a ser quarto reserva. Era o Marcos Rocha, o Mike, o Fux passou a ser lateral e o Jairo, quarta opção do Abel. E hoje entrando aí numa troca aí que o Fux foi para o banco, que não é lateral, né? Não é aquele jogador que tem essa lateral aí que chega no fundo, que ajuda, que auxilia, que tem essa característica, e já entrou no jogo que precisava, né? Ter alguém agudo ali pelo lado, até porque o Felipe Anderson precisa de alguém, um jogador que não é esse jogador que ataca a profundidade, que vai para o fundo, que tem habilidade, é um jogador diferente, um jogador que tem a sua técnica, não fez a sua melhor partida, mas também não fez a pior hoje, o Felipe Anderson, e precisava de um apoio ali pelo lado, esse apoio seria o Giai, e que realmente hoje apareceu. Giai estava em campo, jogou bem, para mim o destaque do jogo do lado do Palmeiras, então finalmente a gente pode ver ali uns lampejos, né, de um lateral que o Palmeiras precisa. É uma posição difícil, né? No futebol brasileiro, o Palmeiras foi buscar o Giai, chegou novo, chegou com 20 anos, demorou para chegar, mas parece que está chegando. E a gente fica satisfeito porque hoje o Abel tem boas opções, né? Tem boas opções. Vamos falar primeiro, a gente sempre começa pela escalação, que é muito legal para entender um pouco o que o Abel estava pensando do jogo também, né? O Abel não mudou muito o time para o jogo de hoje, fez duas alterações, né? O Jai, uma delas, aliás, uma feliz mudança do Abel, jogou muito bem, e o Palmeiras precisava dessa característica hoje, e aí o Giai foi escolhido do Abel, além do Everton, claro, o goleiro, que foi destaque para mim também, nos momentos decisivos, momentos que precisava ali da atuação do goleiro, ele apareceu muito bem. O Everton, destaque bem, Giai, muito bem. O Gomes, é aquele jogador que pode contar sempre, né? O Gomes é aquele jogador que tem uma regularidade incrível, tem uma liderança impressionante e, mais uma vez, é um dos destaques do time, como sempre, né? Aquele jogador, aquele zagueiro técnico, né? Antônio Carlos, Valber, o Márcio Santos, mas é um zagueiro de uma raça, de uma entrega e que uma liderança, né, impressionante. Por isso que está tanto tempo no Palmeiras. Se eu não me engano, acho que é o segundo maior zagueiro artilheiro da história do clube e jogando muita bola ainda. Então é um zagueiro que pode contar. E quem joga do lado dele, hoje foi escolhido, foi o Mikael. Escolhido não, tinha o Fux, né? Mas o Mikael Canhoto joga pelo lado esquerdo. É uma decisão um pouco óbvia, né? Mas foi ali com o Mikael, que jogou bem também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: jogar do lado do Gomes parece ser fácil, né? O cara se posiciona muito bem, orienta o parceiro, e aí o Murilo vinha jogando bem, se machucou, né? E por isso o Mikael está jogando, porque a gente sabe que o titular ali da posição é o Murilo, mas o Mikael tem entrado muito bem. Aquele zagueiro canhoto que o Abel tanto pediu, tá aí, tá jogando e tá entregando. Tá entregando. Tem jogadores que chegam e já começam, né? A entregar, já jogar num nível legal, que não precisa de adaptação, que com a experiência também sabe o que tem que fazer, sabe onde se encaixar, sabe o que se espera dele e pronto, resolve. Simples e objetivo. Está muito bem o Mikael. E o Piquerez, né? Piquerez, essa defesa do Palmeiras aí com mudanças, né? Na Giai e o Mikael, o Piquerez voltando é impressionante. Já falei aqui, se o Piquerez fosse brasileiro, estava na seleção brasileira. Joga demais, um lateral que apoia, que defende, que cruza, faz gols, fazendo gols do Piquerez. Impressionante. O Rios jogou bem de novo. Aliás, a jogada do gol é o Rios, foi a cara do Rios, né? O Rios briga, batalha, rouba a bola, tá aí o Rios aí na tela. Batalha, rouba a bola ali do Bernabé, né? Que, aliás, é um dos destaques do Internacional também. Foi uma disputa interessante. O Rios com ele, o Felipe Anderson com ele. Mas nessa jogada, tá um pouquinho de eco hoje aqui, né? Tá estranho. Mas, enfim. Numa arrancada ali pelo lado, uma bola lançada, o Rios vai brigar lá na frente com o Bernabé, acaba ganhando, né, na disputa. O Bernabé até simula uma contusão, não foi nada. Não sei se alguém vai ter a cara de pau de falar que foi falta no Bernabé, mas não foi nada. O Rios rouba a bola, até o VAR foi lá depois fazer o cheque, né, que tem que fazer, né? Demorou um pouquinho para validar o gol, mas não tem o que fazer, né? A jogada é limpa, o Rios rouba a bola, faz o cruzamento, e o Facundo, gente, outro que apareceu para o gol, pelo menos, né? É o terceiro gol do Facundo,
com a camisa do Palmeiras. Facundo hoje foi decisivo, foi até eleito o jogador da partida, né? Opinião de quem estava na transmissão, beleza? Mas para mim não, para mim o destaque do Palmeiras foi o Rios e o Giai. Eu daria até para o Giai, até porque hoje ele fez a melhor partida com a camisa do Palmeiras. Então a gente tem que valorizar isso, porque realmente o cara hoje fez uma grande partida. E esse cara aí da tela foi decisivo, né? A bola sobrou no pé dele depois de toda a jogada, briga, disputa, domínio, cruzamento do Richard Rios. Ele domina e bota na rede do Internacional. O Palmeiras não teve grandes oportunidades, como eu estava dizendo, mas assim, o Abel sempre reclamou e pediu e insistia na eficiência. Hoje ela veio. O Palmeiras não teve tantas chances. Depois nós vamos ver, o Lucas tem uma artezinha aí que ele fez, legal, viu, Lucas? Que ele fez aí das oportunidades, dos chutes a gol. O Palmeiras não chutou tantas bolas assim e tem que ter essa eficiência mesmo. Com os jogadores que o Palmeiras tem na frente, o Facundo, que ainda, né? Só o terceiro gol com a camisa do Palmeiras, ainda não está brilhando. O nosso amigo Vitor Roque, que tem 9 partidas e ainda não tem nenhum gol, tem 2 anulados, né? Essa é uma estatística interessante, ele não tem nenhum gol, tem 2 anulados, né? Mas está tentando, o Paulinho. Então o Palmeiras tem um ataque que pode ter essa eficiência, ter poucas oportunidades e ganhar a partida numa dessas chances que tem, mesmo tendo poucas. Foi hoje. Hoje, num jogo duro que precisava ganhar, que era duro de criar oportunidades, foi lá o Facundo, principalmente a jogada do Rios, e fez o gol que a gente precisava. E tá lá, 1-0, 3 pontos, 10 pontos na tabela, líder do campeonato, era o que a gente precisava. O Túlio tá falando com a gente já aqui, ó, com o Estevão e Facundo mais para o meio, defendemos melhor e ficamos mais equilibrados. O que você acha? Praticamente não levamos susto com o time grande. Eu acho que o Estevão ajuda mesmo na marcação, embora o Veiga também, a gente não pode falar que o Veiga não é um marcador, né? A gente sabe que o Veiga é um batalhador ali, um cara que sem a bola ajuda muito. Então o Estevão também tem essa característica, uma cobrança do Abel, né? E quem mais você falou? O Facundo. O Facundo, tá encontrando o espaço dele. Eu não sei se quando o Paulinho estiver bem, provavelmente, né? O Facundo pode acabar sobrando. E talvez, isso que é importante, talvez até essa disputa e essa percepção, assim como eu tenho essa percepção, o Facundo também tem. Ele está lá no dia a dia, tem o Paulinho, é um monstro, joga muita bola. Daqui a pouquinho está em condição física legal. Ele vai tirar o Estevão? Não vai. Vai tirar o Vitor Roque? Não vai. Então, o Felipe Anderson está jogando melhor. Não acho que nesse momento vai ser o cara que vai sair do time. Vai sobrar para ele. Então, essa disputa, esse fortalecimento do elenco é bom para isso. Começa essa disputa interna e os caras têm que se coçar, os caras têm que ir para cima, os caras têm que render, até para o treinador também não ter uma opção tão clara assim e falar, não, sai esse aqui, ó. Esse aqui é esse aí, né? O Facundo. Sai você mesmo, porque agora o Paulinho está bem, e você vai esperar mais um pouquinho. Então, o Facundo já hoje foi eleito melhor em campo, fez um golzinho, fez o terceiro, o primeiro no Brasileirão, e pronto, ganhando 3 pontos com o Facundo fazendo o gol. Tá ruim? Não, tá bom. Aí os números da partida que o Lucas fez pra gente, obrigado, viu? Coloca aí, Lucas, isso aí é importante para nós. Ter like, ter inscrito no canal, nós temos 100 mil aí, obrigado. Temos 100 mil aí de meta, vamos dar prêmios para vocês. Hoje, aqui, essa bola aqui no finalzinho do programa, nós vamos dar para alguém. E os números foram esses, ó, números da partida, chutes. O lado direito é o Palmeiras, que é visitante, né? O lado esquerdo é o Inter. Então, o Palmeiras chutou 12, o Inter 11, né? Chutes a gol. O Palmeiras foi até mais eficiente, né? Chutou 4 vezes no gol e o Inter 2. As duas do Ener Valencia, as 2 defesas do Everton importantíssimas. E as 2 chances do Inter, esses 2 chutes do Inter, foram 2 chances claras de gol. Que o Everton estava bem e fez a defesa. Uma cabeçada do Ener Valencia que deu no peito do Everton e outro chute por baixo que o Everton saiu bem e pegou na perna dele. Então o Palmeiras teve 4 oportunidades, 4 chutes a gol ali e fez um gol. Essa tal deficiência, né? A gente vê que acho que até o Abel vai falar sobre isso, né? Acho que até o Abel vai falar sobre essa tal deficiência, porque às vezes chuta 20 bolas e não faz nenhum gol. Nós já vimos, e ele perde o jogo ainda, que é pior, né? Às vezes perde o jogo. Então é isso. Mas com esses jogadores que tem, o Abel realmente tem razão de cobrar essa eficiência dos caras. É Vitor Roque, que daqui a pouquinho vai começar a fazer gol, né? Não tem como. Daqui a pouquinho vai acertar, vai pegar confiança, vai se soltar, porque o ataque do Palmeiras é muito bom.
é muito bom. A bola vai sobrar o tempo todo. Então, vai botar essa bola para dentro. É uma questão de tempo. Então, você tem Vitor Roque, tem Veiga, tem Maurício, tem Paulinho, tem Felipe Anderson, tem o Facundo agora fazendo gol. Então, as opções do ataque são muito boas e eu não tenho dúvida que essa eficiência cobrada pelo Abel, que tem que cobrar mesmo, vai acabar acontecendo. Posse de bola foi muita para o Inter, mas sem grandes chances de gol, foram essas duas, né? O Inter teve 67 contra 33, que é muito pouco, mas a tal deficiência aconteceu, né? E depois do gol também, o gol, eu anotei aqui, o gol, o tempo do jogo, eu acho que foi uns 20 minutos, eu tenho aqui, uns 20 minutos do primeiro tempo. Aí o Abel fez aquela opção de jogar o time para trás, fez alterações, 64, né? 64 a 20 minutos, é isso mesmo. 20 minutos de jogo. Então aí, a partir desse momento, a posse do Inter foi maior mesmo, mas aí já é uma estratégia do Abel também. Ele bota 3 zagueiros, ele defende o time, ele bota uma situação de defesa lá, ele pôs 3 zagueiros, né? O Fux entrou, vamos ver então, eu estava terminando a escalação, Estevão vai bem, o Vitor Roque é esse cara que a gente sabe que daqui a pouco vai embora, deslanchar, que eu estou dizendo, não vai embora, vai deslanchar. Felipe Anderson, que está jogando bem ali pelo lado direito, não foi a melhor partida, mas também não foi a pior, né? E aí o Facundo lá que fez o gol e foi eleito o melhor em campo hoje. Mas na troca do que o Abel fez ali 30 minutos do segundo tempo, exatamente 10 minutos depois do gol, é em função a proteger o sistema defensivo. Entra o Fux, então, no lugar do Felipe Anderson, aí o Giai vira ala, vira Mikael, Gomes, Giai e Piquerez, 3 zagueiros ali para defender e 3 jogadores de meio campo. O Rios ficou, né? E entrou o Martínez e ele colocou o Alan, que eu achei que poderia ficar mais por dentro ali, Alan, né? Que entrou no lugar do Facundo, ele até que ficou mais aberto para bater ali com o lateral. E não era o cara, era o Aguirre e depois o Diego Rosa, né? Que jogou ali pelo lado. E o Alan, que eu achei que ia compor essa linha de 3 ali no meio, não, ele ficou meio aberto ali pelo lado para bater com o lateral, e muitas vezes o Piquerez vinha para dentro para fazer essa linha, né? Mas funcionou, funcionou. Foram bolas alçadas na área, a maioria delas, né? Tanto que uma das chances aí do Inter foi numa falta, uma bola parada que o Valência lá cabeceou e o Everton pegou. Mas essa linha aí de 3 com o Rios, Emiliano e com Alan, às vezes Piquerez ali por dentro, funcionou. E na frente, a ideia do Abel foi boa. Você coloca o Maurício e o Paulinho, porque o Vitor Roque saiu, os dois descansados, rápidos, habilidosos, os dois na frente. A ideia era boa, tanto que aconteceu, né? O Palmeiras fez o gol, o Paulinho escapou, foi tentar driblar o goleiro, coloquei a mão na frente. O Paulinho foi tentar driblar o goleiro se recuperou, o Antony, e o Alan fez o gol. Só que ele estava impedido. Então, até o que pensou o Abel com relação à estratégia para se defender e ter o contra-ataque, era interessante. Embora isso deu mais a bola para o Internacional não conseguiu criar muito, não conseguiu dominar ali o sistema... Caiu a caneta. O sistema defensivo do Palmeiras e funcionou o contra-ataque. O Paulinho conseguiu encaixar esse contra-ataque, o gol saiu, anulado por um pouquinho mais uma vez, estava impedido mesmo, né? Esse não dá para contestar, diferente daquele do Vitor Roque, estava impedido, mas aconteceu aquilo que o Abel imaginou, que o Abel imaginou. O Abel pensou num contra-ataque com esses dois jogadores, e essa é toda a diferença que faz o Abel ter um elenco que dê a ele possibilidades nas alterações. Ele mudou o esquema do time, mudou os jogadores do time, mudou a forma do time jogar, armou o time para jogar na transição, né, que se diz hoje, que é o contra-ataque da minha época, e deu certo, encaixou, saiu o gol, um pouquinho impedido, que anulou essa estratégia que o Abel tinha montado, mas funcionou. Então, quando ele tem um elenco que dá essa possibilidade para ele, há pouco tempo atrás, ele não tinha esses zagueiros para botar um zagueiro pé esquerdo, zagueiro pé direito, formar essa linha de 3, e olha que tem o Murilo machucado ainda. Então, ele conseguiu mudar taticamente o time, armou um time para essa transição rápida, a coisa aconteceu e o Palmeiras poderia ter feito até o segundo gol. Então, funcionou. O Abel tem um elenco hoje que dá essas possibilidades para ele, né? E o Abel, a gente sabe da capacidade dele, isso não se discute, né? O Abel realmente é um treinador que consegue ter essa percepção, momento de troca, momento de mudar o sistema, e hoje com o elenco que dá essa possibilidade, tem qualidade. Eu não tenho dúvida que esse elenco que o Abel tem é o melhor que ele já trabalhou no Palmeiras.
e já ganhou título com menos, né? Hoje ele tem mais, tem jogadores que chegaram e que dão essa possibilidade dele mexer no time, e o time vai para cima, e ó, já está lá na ponta da tabela, são 4 jogos, um empate, aquele empate contra o Botafogo em casa que, né, tá pegando, porque não precisava. Esse time do Botafogo não é esse time, não é, já falei aqui várias vezes, esse time do Botafogo vai ficar no meio da tabela, 18º, 11º, vai ficar por ali, e o Palmeiras acabou perdendo 2 pontos para esse Botafogo aí que não ganha de ninguém, né? Perdeu para o Bragantino, hoje empatou com o São Paulo, e é isso aí. Vamos ver o que o Frederico, né, tá falando com a gente aqui. Veloso, a bola é minha, hein? Minha esposa está grávida, viu e disse que quer. Olha o ter sol. Avante Palmeiras. Paulinho, quando embalar, olha lá, hein? Vamos embora. É isso aí. Ó, agora, eu nunca vi grávida ter desejo de bola de futebol. Ah, né? Mas vamos lá. No final a gente vê quem vai levar essa bola aqui, mas agora mulher ter desejo vendo uma bola de futebol na internet, essa é novidade para nós, tá bom? Mas a gente vai ver aí, viu, parceiro? A gente vai ver quem vai levar e no final a gente vai descobrir quem ganhou. O Kelson de Souza também, já jogou muito. Vamos, Verdão, eu quero essa bola. O pessoal está de olho na bola aqui que a gente vai dar de presente para vocês hoje. É legal a gente poder proporcionar isso para vocês. Né? Um presentinho, uma camisa aqui, uma bola ali, uma viagem para Miami ali. Essa foi boa, hein? Essa saiu um pouco do padrão, mas foi legal. Foi legal que nosso parceiro Harold lá está sempre ligado também. Um abraço para ele, do ProFlores, né? Continue dando essa moral para ele, que ele é um cara que nos ajude aí. Vamos buscar esses 100 mil aí. Quero agradecer também o pessoal lá de... Como é que é, meu amor? Guaratiba. Eu ia falar Mangaratiba. É Guaratiba, lá na Bahia, que eu tive lá nas minhas férias. O Ricardo, né, que recebeu a gente lá na casa dele. O Kleiser também. As Caróis, né? As Carols, não sei, as Caróis, as esposas dele, que receberam a gente tão bem lá. E depois a gente vai ver nas redes sociais, vocês vão ver o lugar que nós ficamos, pessoal, gente boa, tudo mineiro atleticano. Um abraço para eles. Eu me senti em casa lá, né? Tudo galo. Foi muito legal. E, então, voltando a falar aí, tem mais gente mandando mensagem. Põe aí, Lucas, para a gente ver. Pessoal, o Arthur Paiva tá falando aí. Olha aí o Arthur Paiva. Tarde, Veloso. Estou inscrito no canal desde o primeiro dia, hein? Quero essa bola. Paulinho ainda nos trará muita alegria. Valeu, Arthur. É verdade, o Arthur, eu lembro dele. Todas as lives ele tá por aí participando. E é um dos que pode ganhar aí. Tem muita gente ligada aí. A gente no final vai ver aí. O Lucas depois vai sortear alguém para a gente. Fique ligado, hein? Não vai sair daí não, tá legal? A gente depois vai decidir. Então, um resultado importantíssimo hoje, com um pouquinho de dificuldade, que já era esperado, mas é bom ver que o elenco do Palmeiras hoje está dando uma resposta diferente, né? O Felipe Anderson jogando, muita gente boa. E olha que ainda tem gente para voltar, hein? A gente vê o Veiga aí daqui a pouquinho voltando. Ainda bem para fortalecer ainda mais esse grupo. Vamos ver quem estava no banco do Palmeiras. Estava o Maurício, que entrou, estava o Paulinho, que entrou, o Fux, que entrou. O Alan, esse menino, tem entrado bem também, hein? Fez o gol que, por fim, o Paulinho estava impedido, mas tem entrado bem. É outra opção aí legal que o Abel tem. Esqueci de falar do Emiliano também. Esse cara entra bem. Era titular, começou até como titular a temporada aí, hoje entrou o Aníbal. Eu, particularmente, ainda prefiro o Aníbal pelo que eu já vi do Aníbal, mas esse rapaz me surpreendeu. Até na última live o cara estava me falando aí. Você falou que ele vinha só para compor elenco, que não é desconhecido, e realmente chegou bem, chegou jogando. O Abel fez até essa opção naquele momento de colocá-lo como titular, vinha jogando como titular e vinha jogando bem. Então, olha as opções que o Abel tem. Aí tem o Lomba, né, o Benedetti, o zagueiro, o Naves, zagueiro, o Vanderlan, o Flaco Lopes ainda, né? E o Luiz e o Thales, são os dois meninos. Mas ainda tem o Flaco Lopes, que é uma outra opção diferente que o Abel pode usar. Mas como estava ganhando hoje, a opção foi perfeita. O que o Abel pensou foi perfeito. Bota um time com 5 na linha de trás lá, 3 jogadores de meio, e Paulinho e Maurício ali para pegar a bola com qualidade para chegar ao gol do adversário. Então o Abel pensou, funcionou, o gol só foi anulado. Mas então são essas mudanças, e o que enxerga o Abel, e não cabia o Flaco. Cadê o Flaco? Você não vai pegar um time que vai estar fechadinho lá atrás para que essa bola aérea entrar. Não é. O estilo de jogo hoje não pediu o Flaco. E o Abel teve essa percepção. Colocou 2 jogadores de velocidade, o Inter veio para cima, tinha espaço para contra-atacar, aconteceu o contra-ataque, só que
Infelizmente estava impedido, né? Mas aconteceu. Então não era um jogo para o Flaco. E olha só as opções que o Abel tem. Tem Flaco, tem o Veiga, né, que daqui a pouquinho volta. Então hoje realmente a condição é muito boa da gente ver que o elenco ajuda o treinador a ter essas opções, ter uma estratégia diferente durante a partida. De Brescia, o tradicional churrasco gaúcho em São Paulo. Requinte e sofisticação ao seu alcance. Maravilhosa adega de vinhos De Brescia. Mais de 20 tipos de carnes realmente nobres. Lindo buffet com 26 tipos de salada. Comida japonesa. Variados tipos de pratos e cardápio exclusivo de sobremesas. Unidades Santo André, Guarulhos, São Paulo na Faria Lima, Paraíso e a mais nova unidade Marginal Tietê. E em breve, unidade São Bernardo.